Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química e agricultor, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei falando o custo e lucro de 3.500 pés de mandioca, seja ela para indústria ou a mandioca de mesa, que aqui a gente conhece como macaxeira, em alguns lugares o pessoal conhece como aipim, como mandioca mansa, apenas como mandioca. Então estarei falando tanto o custo quanto o lucro que você terá. Estarei deixando para vocês no conteúdo do vídeo de hoje. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Tem muita coisa bacana aí no canal da agricultura no geral. E vamos ao vídeo. Então pessoal, caso você queira aprender a produzir a mandioca do zero aí, seja ela de mesa, seja ela para indústria, né? Entendendo aí tudo que você precisa, herbicidas, doenças, principais problemas, espaçamento, escolha da variedade, preparo do solo, adubações, todo o manejo que você tem que ter. No momento você pode ter acesso a esse curso sendo membro do canal. É só você clicar aqui no botão Seja Membro, né? A partir daí você vai escolher, né, o nível, nesse caso aqui, ó, você vai descer. E por último aqui, Química na Roça 3, você terá acesso, sendo membro do canal, ao curso, né, da mandioca, né? Então os vídeos já estão disponíveis para você assistir. Então você vai ter todo o suporte diretamente comigo. Eu tirarei todas as suas dúvidas referente à cultura, aquilo que você tiver, seja dúvidas referente aos vídeos ou à cultura no geral, você tirará diretamente comigo para facilitar todo esse suporte aí, para que você consiga absorver o máximo possível da cultura da mandioca, seja ela para indústria ou de mesa, para que você consiga produzir bem. Pessoal, então vamos lá, né? Qual o custo de 3.500 plantas de mandioca, seja para indústria ou seja para mandioca de mesa, né? A famosa macaxeira aqui pra gente, aipim em algumas regiões, mandioca de mesa em outras, apenas mandioca em outras. Então estarei fazendo o cálculo aqui do lucro e custo, tanto para a de indústria como também para a de mesa, para que você tenha uma noção final. De antemão, quero deixar claro que o custo de produção, seja para a indústria como também para a mandioca de mesa, será o mesmo. O que vai mudar aqui nesse vídeo vai ser justamente os valores, né, o lucro que você vai ter na de indústria para a mandioca de mesa, que é bem maior. Por exemplo, 3.500 plantas, pessoal, normalmente a gente utilizando o espaçamento tradicional, né, padrão, 1 metro de uma carreira para outra e 1 metro de uma planta para outra, vai dar ali em torno de 3.000 metros quadrados, né? Isso já tirando as falhas, né? As possíveis falhas, que normalmente sempre tem um percentual que pode estar falhando aí, principalmente dependendo da época que você venha fazer o plantio. Primeiro ponto que você vai ter que gastar, né? Primeiro custo aí vai ser 1 hora de trator. Então aqui na minha região está saindo no momento de R$200 a hora. Se você conseguir de graça, melhor. Se você tiver um maquinário, melhor. Mas se não, vai ter que pagar. Então pode ser mais que esse valor de 200, pode ser menos também, dependendo do estado e região que você esteja. Então R$200 do custo para fazer a aração. Aí você tem também a hora do plantio, né? O plantio, eu coloquei aqui 4 diárias, né, para fazer o plantio. Aqui no exato momento, a diária normal, mais leve, né, diária que o pessoal não se esforça tanto, é R$80. Dependendo da sua região, vai ser 100, 120, 150, 200, 300, aí vai ficar muito a critério da sua região ou de cada região, visto que cada região tem o seu salário normalmente, né, que é feito o cálculo da questão da diária. Então 4 diárias a R$80 aqui, coloquei R$320 como custo para fazer o plantio. Fez o plantio, a gente entra ali com 1 litro de herbicida pré-emergente. Eu coloquei aqui um herbicida que aqui no momento está de R$150, que é o Senko no exato momento. Dependendo da época que você compra, pode estar bem mais caro que isso ou mais barato que isso. Se você comprar outros herbicidas pré-emergentes, vai estar bem mais caro que isso, ou pode ser mais barato também, dependendo daquilo que você venha comprar. Mas eu coloquei o Senko aqui, 1 litro dele, no exato momento está saindo de R$150 aqui na minha região. Mais R$100 para fazer a aplicação do herbicida pré-emergente, então aí vai mais R$250
Depois você vai gastar ali em torno de R$ 380 de adubação. Isso aqui na minha região. Dependendo da sua região, pode ser bem mais que isso ou até menos que isso, dependendo dos preços aí dos insumos aí dos fertilizantes. Aqui os fertilizantes mais caros vai estar variando ali de 150 a R$ 160. Isso falando em NPK, né? Dependendo do adubo que você venha utilizar, ele pode ser bem mais caro que isso também nesse caso. Aqui deu R$ 380, utilizando como adubação em todo o ciclo de 35 gramas é o mínimo de adubação por pé, né? Por planta, 35 gramas de adubo, nesse caso somando todos os adubos que você venha a utilizar, para que você tenha uma produção considerada boa ali, né? Depois do gasto com adubação, 2 limpas, aqui eu coloquei 2 limpas, ou seja, 2 carpas. Se você só der uma carpa, você já economiza dinheiro também. Aqui eu coloquei 2 limpas, que é normalmente o que a gente consegue fazer aqui para a minha região, né? Então, faz 2 limpas ali para conduzir a lavoura até a colheita ali tranquila, sem problemas. Então, 2 limpas vai dar ali em torno de R$ 200 por limpa aqui, no exato momento está saindo. Dependendo da sua região, pode ser mais caro ou mais barato, se tiver mão de obra, é claro. Então, 2 limpas mais R$ 400 foi adicionado aqui. Depois dessas limpas normalmente, vai entrar a última aplicação de herbicida, né? Justamente para controlar um mato ou outro que ainda venha ter na plantação, para na hora da colheita facilitá-la, né? Para que você consiga colher tranquilamente. Então eu coloquei aqui mais uma aplicação de herbicida. Então já o preço do herbicida, assim como também a aplicação, R$ 150. Se você quiser fazer manual, mais uma vez, mais uma limpa manual, vai ficar ali em torno de 150 a R$ 200. Somando todo o custo que foi citado, dará ali em torno de R$ 1.700 de custo para você conseguir produzir até a colheita. Referente à colheita, por que eu não coloco aqui custo com colheita? Porque aqui a gente tem 2 opções: vender ao comprador para ele colher. Nesse caso, ele vai comprar mais barato, ou você mesmo colhe e ele vai lhe pagar ali R$ 100 a mais. Então, sai R$ 100 ali por tonelada de mandioca colhida. Então, daí fica muito a critério, né? Se você quer ganhar R$ 100 a mais para você ter todo o trabalho de arrumar trabalhador e fazer a colheita, fica a seu critério. Se não, você já vende por R$ 100 a menos a tonelada e automaticamente o comprador se vira para fazer a colheita. A questão também de frete, de caminhão, essas coisas também o comprador aqui já traz, então por isso também não está entrando. Se na sua região tiver, você precisa, nesse caso, fazer o cálculo com esse possível gasto, né, esse possível custo também. Então, deixando bem claro o custo de produção aí de R$ 1.700, deixando essas ressalvas, 3.500 plantas, vou considerar aqui utilizar como o peso médio aqui 3 quilos por planta, que para muitas pessoas que produzem, né, que não produz da melhor forma possível, não consegue produzir 3 quilos por planta, mas que essa quantidade de quilos por planta não é uma quantidade grande, né? A gente sabe que tem mandioca que consegue produzir 5, 6, 7 quilos, 8, 10, até 12, 15 quilos por planta tranquilamente. Então eu estou colocando um peso médio ali baixo, né, para não ficar, né, por exemplo, muito fora da realidade da grande maioria das pessoas. Então, 3.500 plantas a 3 quilos por cada planta vai dar ali em torno de 10 toneladas e meia. Eu vou utilizar aqui primeiro como exemplo a mandioca para indústria. Eu vou utilizar aqui o preço para a indústria no momento, que está aqui barato, né? No momento o preço está baixo mesmo, está de R$ 400, saindo aqui o preço para a indústria, nesse caso livre, né? Livre é referente à questão de colheita, essas questões. Então, R$ 400, se a gente fizer a conta 10.500 quilos vezes R$ 400, vai dar ali R$ 4.200. Esse seria, né, o lucro total da cultura, né, para depois tirar justamente o custo de produção. Tirando o custo de produção, então eu tenho um lucro total da cultura de 4.200, com esse valor baixo aqui na minha região, menos 1.700 de custo de produção. Daria um valor
de sobra de R$ 2.500. Esse seria o lucro que você teria no decorrer ali de no mínimo 12 meses, né? Isso a mandioca para indústria, nesse caso aí. É claro que, pessoal, eu estou utilizando aqui o preço de R$ 400, que está saindo 40 centavos por quilo, né? No momento muito baixo. Dependendo da sua região, pode estar a 70, 60, 80, 90, R$ 1, até mesmo mais que isso, o preço da mandioca para a indústria, né? Para farinha e subprodutos. Consequentemente, esse preço de lucro aí para você vai ser bem maior do que aqui para a gente na atualidade, que está um pouquinho complicado aqui, né? Agora, quando a gente já fala mandioca de mesa, né, que aqui a gente conhece como macaxeira, em outros lugares é aipim, mandioca mansa, né? Mandioca para alguns só. A mandioca de mesa, no geral, aqui o preço é um pouquinho melhor do que a mandioca para a indústria. Por exemplo, então se a gente pegar aqui a mesma produção para a mandioca de mesa, no geral, aqui a gente consegue vender, o preço médio é R$ 1 por quilo. Então, 10.500 quilos vezes R$ 1 daria ali um lucro total de R$ 10.500. Tirando o custo de produção de R$ 1.700, sobraria R$ 8.800 dentro ali de no mínimo 12 meses, né? Para você conseguir produzir. Então, você quebraria depois por esses 12 meses, que é o tempo mínimo de você produzir a macaxeira em sequeiro, né? Por exemplo, aqui na minha região. Aquela mesma questão. Tem regiões aí que o pessoal fala que está R$ 2 o quilo, 3, 4, 5 reais o quilo. Consequentemente, seu lucro seria muito melhor mesmo. E só para mostrar para vocês, mesmo o preço aqui na minha região sendo barato, a diferença da mandioca de mesa, macaxeira, para a mandioca para a indústria é muito melhor o preço. Então, assim, o seu lucro ele é bem melhor do que em relação à mandioca para a indústria. Então, o custo ficou aí R$ 1.700 para produzir qualquer uma das duas. O lucro de 3.500 pés ficou ali em torno de R$ 2.500, a mandioca para a indústria. Já o lucro da mandioca de mesa, macaxeira, aipim, como você conhecer aí, ficou em torno de R$ 8.800. Uma observação muito importante, que aqui eu estou trabalhando com sequeiro, né? Ou seja, dependendo do tempo, dependendo da chuva, sempre você fazer irrigação. Se você vai fazer a irrigação, consequentemente, você vai gastar com água, se você tenha que pagar por água, ou, nesse caso, só a energia, caso você já tenha água. E se você não tem água, tem que pagar por água e pela energia. E se você só tem, no caso, a água, tem que pagar pela energia. Então, teria que aumentar nesse custo de produção a água e a energia. Como aqui o cálculo é em sequeiro, então vou deixar essa observação bem claro aí. Porque quando você plantar a cultura irrigada, principalmente a mandioca de mesa, você posiciona ela para chegar em uma época que o preço está muito bom. Então, consequentemente, você pode lucrar bem mais nesse caso. Assim como também a cultura ela chega mais rápido, você já pode colher a macaxeira, a mandioca de mesa aí, nesse caso, a partir de 8 meses, dependendo da cultivar. Tem cultivar que até antes um pouquinho que isso. Então, assim, você também acelera a produção, chega no ponto mais rápido, você colhe mais rápido, você posiciona para chegar quando você quiser. Então, nesse caso, o seu lucro, ele vai ser maior nesse ponto, mesmo o seu custo sendo um pouquinho maior também. Nessa observação bem claro, assim como também, dependendo da sua região, esses preços que eu citei aqui, eles podem ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? Então aqui é um vídeo que você vai ter um norte, né? Mais ou menos de quanto você teria que gastar, como você teria que gastar. Mas sempre deixando claro que cada cidade, cada região, cada estado terá, né, o seu devido preço, porque aí vai influenciar, às vezes é imposto, às vezes é vários fatores, preço de insumo bem mais caro em alguns lugares do que outros, mão de obra bem mais cara do que em outros lugares. Então, o nosso Brasil é um país continental que tem várias variáveis. Então, deixando bem claro aí o custo e o lucro para você produzir 3.500 pés de mandioca seca para indústria ou mandioca de mesa. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Abraço.